Vamos agora para Hobbes. Hobbes, vou ler aqui. Um outro filósofo que ajudou a preparar o caminho para Locke é o que realmente nos interessa, foi Thomas Hobbes, 1588 a 1679. Hobbes viveu em tempos de grande convulsão social. Por esse tempo aconteceu na Inglaterra uma guerra civil com duração de 6 anos, terminando com a decapitação do rei Charles I. Ela foi seguida da ditadura de Oliver Cromwell, que durou uns 15 anos, que foi eleito pelo parlamento. Havia uma briga entre o parlamento e o rei. O parlamento estava no lugar da sociedade burguesa que crescia em detrimento da nobreza. Então, a ditadura do Oliver Cromwell foi seguida pelo coroamento de um novo rei, o Charles II. Hobbes não viveu para assistir à continuação dessa história. Quer dizer, a Revolução Gloriosa de 1688, pela qual a filha de Charles II, Mary, destronaria o pai, que teve de se exilar na França, tornando-se rainha junto ao seu esposo, William of Orange. Ambos, acho que é isso, ele era do continente europeu, Orange, ambos cedendo o poder ao parlamento e aceitando que se tornassem figuras meramente decorativas, uma solução que dura até os dias de hoje. Então, na Inglaterra não houve aquele barulho todo da Revolução Francesa, que, aliás, ocorreu uns 100 anos depois. E foi extremamente sanguinária, apesar da igualdade, liberdade e fraternidade. Nós deveríamos nos mirar por esse primeiro exemplo. Bom, ter testemunhado os tempos mais sombrios foi o que levou Hobbes a pensar que qualquer sistema seria melhor do que a anarquia, e que o poder absoluto seria a melhor forma de manter a ordem em uma sociedade. Locke, que viveu a Revolução Gloriosa, moderou as ideias de Hobbes na forma de um liberalismo político. Bom, como filósofo teórico, Hobbes teve pouca importância, não fazendo muito mais do que regurgitar pontos de vista já existentes. Talvez esteja sendo um pouco exagerado. Teve, sim, algumas ideias interessantes. Ele esposava um determinismo universal e o materialismo. Mesmo a substância deveria ser material. Como determinista, ele via o livre-arbítrio como mera ausência de limitação. Assim, o escravo liberto, o rio que rompeu a barragem e agora corre livremente, a pessoa que atingiu a maioridade e agora pode fazer o que quiser, todos são livres porque não tem mais o impedimento e não porque deixaram de ser causalmente determinados. Ele entendia as sensações como movimentos do cérebro e a percepção do mundo pelos dados sensíveis como resultado de uma tendência natural da mente de projetar para fora o que lhe é dado na independência da vontade. A imaginação é resultado da combinação de imagens já experienciadas. Assim, nós imaginamos um centauro combinando a figura de um homem com a figura de um cavalo. E a memória é uma imagem conjugada à consciência de que ela foi anteriormente percebida. Acusaram Hobbes de ateísta, mas injustamente. Para ele, Deus é também material, mas é o mais puro, simples, invisível espírito corpóreo, nas suas palavras. O importante em Hobbes é a sua filosofia social e política. O contraste maior foi com Rousseau, que idealizava o ser humano natural como um nobre selvagem, bom por natureza e tornado mal pela sociedade.
Para Hobbes era o contrário. Mesmo quando faz algo de bom, ele o faz por egoísmo. Então, o ser humano é egoísta por natureza. E se ele faz caridade, por exemplo, é para demonstrar seu poder. Se sente piedade, é por temer um desastre similar consigo mesmo. Se ele busca o poder, é para desfrutar da glória de dominar outras pessoas. Para Hobbes, só a sociedade pode educar o egoísmo humano, fazendo dele um ser civilizado. Não é de se admirar que, com uma concepção tão pessimista da natureza humana, ele tenha sido levado a conclusões um tanto insólitas. Não creio que Hobbes fosse, pessoalmente, uma pessoa adorável. Nos dias de hoje, tanto a tese de Rousseau quanto a de Hobbes seriam rejeitadas. Em sua fase inicial, antes de postular a implausível pulsão de morte, Freud distinguiu duas espécies de pulsões ou instintos: os instintos de sobrevivência do indivíduo e os instintos de sobrevivência da espécie. Os primeiros são, de fato, egoístas, mas os instintos de sobrevivência da espécie não podem em si mesmos ser egoístas. Por exemplo, pais por vezes se sacrificam pelos filhos a ponto de pagarem isso com a própria vida. Isso é altruísmo puro e simples, derivado de instintos de sobrevivência da espécie. Assim, ambos, egoísmo e altruísmo, devem ser intrínsecos à natureza humana. Mais além, a natureza humana é variada, é assim também a medida de egoísmo e altruísmo. Psicólogos que estudaram psicopatia desenvolveram testes confiáveis e sofisticados para diagnosticar a psicopatia. Embora menos de 1% sejam psicopatas graves, é fácil identificá-los, pois acabam se tornando criminosos, matando outras pessoas ou se tornando serial killers. De modo que, quando pegos, eles são levados à prisão. Mas há psicopatas leves que constituem 3 a 4% da população. Esses sentem prazer em fazer o mal, conquanto não sejam descobertos. Os testes científicos atuais, o Psychopath Checklist, evidenciam a existência de um score que, se de um lado identifica psicopatas, de outro deveria identificar os anjos. Devem existir. Isto é, as pessoas naturalmente inclinadas para o bem. Provavelmente ambos os tipos, com exceção dos extremos, podem ser úteis à sociedade. O mais próximo do extremo da psicopatia, quando duramente educado, ele pode se tornar um bom líder. Vide o caso do general George Patton, que ajudou as forças aliadas em muito a vencerem a Segunda Guerra Mundial. Já os mais próximos do extremo da bondade também podem se demonstrar úteis. Vide Mahatma Gandhi. Junto aos fatores genéticos, nós temos igualmente os fatores ambientais, a modelar o comportamento humano. O cão preso pela corrente se torna agressivo. O cão tratado com mimo se torna dócil e confiante. O mesmo com os seres humanos. O rigor da educação espartana tornava os homens desmedidamente propensos à agressão. E o homem das civilizações pré-cristãs era capaz de feitos de coragem e brutalidade impensáveis para o homem contemporâneo. A educação e a cultura são, pois, fatores tão fundamentais quanto os fatores genéticos, e o balanço entre o comportamento egoísta e altruísta dos seres humanos, o que, ao final, desfaz as ideias opostas de Rousseau e Hobbes. Nem bom, nem mal. Voltemos a Hobbes. Para ele, dada a natureza egoísta do ser humano e dada a inevitável escassez de recursos que realmente existia, os homens estão sempre competindo entre si. O resultado inevitável é a guerra, a luta de todos contra todos, pois só a morte de uns tornará possível a sobrevivência dos outros. Homo homini lupus.
Para Hobbes, a condição natural da humanidade é a da guerra, e o destino do ser humano em sua condição natural é o de ter uma vida solitária, pobre, suja, bruta e curta. Nas palavras de Hobbes. Aqui nós somos forçados a dar uma certa razão a Hobbes. Se considerarmos a história, veremos que desde os índios, que viviam em lutas tribais, até as civilizações antigas, que competiam entre si através de guerras, a violência sempre foi uma constante. Há claras razões sociobiológicas para isso, amparadas pela teoria da evolução natural. As espécies se reproduzem sempre mais do que podem, mas um limite é imposto pelas outras espécies em um ecossistema. Considere o caso dos guanacos na Patagônia. Existem muitos milhares desses simpáticos herbívoros que tendem a se reproduzir como coelhos. Entre seus predadores naturais, o maior deles é a onça parda. Esses predadores limitam o número de guanacos. E os condores, por sua vez, se alimentam das carcaças dos guanacos mortos. Com a limitação do número de guanacos, o capim do deserto da Patagônia pode crescer outra vez. Assim funciona um ecossistema. Afora isso, os guanacos são territorialistas, reunindo-se em grupos de fêmeas liderados por um macho que é o responsável pela segurança do bando e por manter o seu território. Nada de muito diferente é o que tem acontecido com os grupamentos humanos em toda a sua história. Cumpre notar, porém, que hoje, em nossa civilização pós-industrial, esse modelo está sendo transformado. Há alimentos e condições mínimas de sobrevivência para todos. O ser humano está cada vez menos interessado em se reproduzir e cada vez mais interessado em viver uma longa e saudável vida. A competição deixa de ser por alimentos e bens primários para se tornar uma competição do pensamento, uma competição pelo avanço da ciência e pelo domínio de novas tecnologias. Voltemos mais uma vez para Hobbes. Para ele, a única maneira de evitar a guerra de todos contra todos seria cedermos o poder a uma autoridade absoluta. Para ele, um governo precisa ser formado através de um pacto, o covenant, que é um contrato pelo qual os indivíduos transferem os seus direitos naturais de fazer o que quiserem, inclusive de matarem, para um poder soberano em troca de paz e segurança. Esse pacto é sustentado por certas leis da natureza, que são divinas e morais. Os indivíduos têm, primeiro, a obrigação de buscarem paz sempre que isso é possível. 2. Um indivíduo deve dispor de seus direitos naturais sempre que os outros também o fazem. 3. O indivíduo deve manter o pacto se os outros também o fazem. Em suma, para impedir a guerra de todos contra todos, as pessoas precisam fazer um pacto pelo qual cedem seus poderes a um soberano. As leis da natureza, divinas e morais, asseguram o mantenimento desse pacto. E os direitos naturais, de realização dos interesses individuais, justificam, em última análise, a existência do pacto. O pacto cria uma sociedade civil através da qual são estabelecidas leis, que nos dizem quais são as ações humanas justas e injustas, embora o soberano esteja acima das leis. Ainda que o soberano esteja acima das leis, e ainda que os seus poderes sejam absolutos, uma vez que foi agraciado com a soberania, ele tem o dever de não decepcionar aqueles que lhe cederam tais direitos. Fica claro que se o soberano agir de modo a tornar a vida das pessoas insuportável, ele irá provocar desobediência legítima e terminará sendo destituído do poder. É para ser notado que, embora Hobbes preferisse que o poder soberano fosse exercido por um monarca com poderes absolutos, ele admitia que esse poder pudesse ser exercido por um corpo ou uma assembleia de pessoas, um parlamento. Ele teria aceito, creio que com alguma relutância,
o modelo parlamentarista resultante da Revolução Gloriosa, se tivesse vivido o suficiente para vê-lo surgir.